Bom dia, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais uma vez Escola Bíblica Dominical Online, um projeto do nosso Ministério de Educação Cristã da Primeira Igreja Batista de Macaé, no Rio de Janeiro. Muito obrigado pela sua participação conosco. Nosso desejo, nossa oração é que o nosso programa, a nossa Escola Bíblica Dominical, contribua para o seu fortalecimento e também crescimento espiritual. Lembrando sempre, claro, que também acontece nesse mesmo dia e horário, nas variadas classes da Escola Bíblica Dominical, a EBD presencial. Vários professores, vários alunos estudando a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Nós temos classes para crianças, juniores, adolescentes, jovens e adultos, no 4º andar, no 5º andar e também no 6º andar do prédio da nossa igreja. E aqui no canal exclusivo do YouTube, nós compartilhamos com você um pequeno resumo do estudo que está acontecendo mais ampla e profundamente na classe com os professores e com os alunos. Neste trimestre, o tema é Tudo Entregarei, uma revista que traz o propósito de falar que nós pertencemos ao Senhor, na nossa totalidade. Absolutamente tudo que somos e possuímos, na verdade, pertencem ao Senhor, como bem disse o salmista no Salmo de número 24. E nós estamos aqui para estudarmos juntos essa verdade. É preciso consagrarmos tudo, dedicarmos tudo, colocarmos tudo nas mãos do Senhor que nos criou, o autor da nossa vida e também da nossa fé. Vamos orar e então vamos compartilhar o conteúdo deste domingo. Hoje, o primeiro dia da semana, o dia que a igreja se reúne para celebrar a salvação. Pai, obrigado a Deus por este dia que o Senhor nos dá. Mais uma oportunidade tão preciosa de estarmos juntos em comunhão com os nossos irmãos. Também, é claro, em torno da Tua palavra, na Tua presença, na casa do Senhor, para estudarmos a Tua palavra, a Tua vontade. Abençoe o estudo da EBD deste domingo, que possamos ser fortalecidos, abençoados, que possa trazer renovo para a nossa fé, nossa esperança e a nossa confiança também. Oramos em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Dentro deste tema Tudo Entregarei, hoje nós vamos falar sobre qualidade ou quantidade. Os temas dos nossos estudos são perguntas que nos colocam diante de um paradoxo. Hoje, a nossa opção é essa, ou a qualidade ou a quantidade. O que será mais importante, o que será mais necessário? Ou será que ambos? Qualidade ou quantidade, portanto, é o tema do nosso estudo deste domingo. O texto básico está no Salmo de número 128, o texto devocional na primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, e o nosso versículo-chave também texto escrito pelo apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, versículo de número 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. E qual é o objetivo do nosso estudo deste domingo, o estudo da EBD desta semana? O objetivo é reconhecermos como é importante nós reservarmos um grande tempo da nossa agenda para estarmos compartilhando a nossa vida com outras vidas, o nosso relacionamento interpessoal em todas as esferas, porque afinal nós fomos criados pelo Senhor para sermos amados e estarmos também amando os outros, isto é, estarmos num contínuo relacionamento. E na introdução já é importante nós deixarmos isso muito claro. Você foi criado para viver em comunidade. E aqui uma pergunta: quais são os grandes momentos, os momentos que marcam, os momentos que trazem mais satisfação, alegria, contentamento ao seu coração? Se você puxar na memória, você vai chegar à conclusão de que estes momentos marcantes da história da sua vida foram vividos ao lado de outras pessoas. Pessoas que participam da sua vida e você que participa da vida de outras pessoas. O seu cônjuge, os seus pais, os seus filhos,
os seus netos, os seus avós, os seus parentes de um modo geral, os seus amigos, os seus colegas de trabalho. As maiores alegrias que temos são proporcionadas pelos nossos relacionamentos. Nós vivemos na vida das pessoas, as pessoas vivem na nossa vida, e é isso que nos traz as maiores experiências de realização e de alegria na nossa vida. Por quê? Ora, a resposta é muito simples. Quando Deus criou o ser humano, ele pensou em criar um ser humano que fosse social. Isto é, ele pensou também na sociedade, nesta vida em comunidade, vivendo uns para os outros, vivendo uns com os outros. Nós, portanto, temos esta necessidade inata de conhecermos outras pessoas e sermos conhecidos por outras pessoas e estarmos vivendo relacionamentos interpessoais. Precisamos ter com quem compartilhar as nossas alegrias. Também precisamos de pessoas com as quais nós vamos compartilhar as nossas tristezas, as nossas realizações e conquistas, mas também as nossas frustrações e os nossos problemas. O salmista, ele tinha essa visão, e ele escreveu no Salmo 133 que a nossa alegria está na comunhão que nós temos com as pessoas com as quais nós convivemos. Em primeiro lugar, eu quero falar sobre a necessidade, a importância capital, imperativa, de estarmos compartilhando tempo com a família. Exatamente. Tempo de qualidade, tempo precioso com a família. Nós temos muitas horas durante um dia, são 24 horas. Durante uma semana também, nós temos 168 horas. O que dizer das horas que nós temos ao longo de um mês e ao longo de um ano? Nós precisamos priorizar o tempo. Nós precisamos colocar as coisas mais importantes em primeiro lugar. E quando nós falamos de importância, com certeza, tempo para a família é algo que deve estar no topo da lista. E então, se nós fizéssemos uma pesquisa aqui, ou uma experiência, como é que você está preenchendo a sua agenda? Quanto tempo ou quantas horas você está dedicando ao seu trabalho, à higiene, ao lazer, ao sono, amigos, TV, estudos, refeições, compras? Faça uma agenda, pegue papel, caneta, anote, você vai descobrir que muito provavelmente você precisa rever a sua agenda, rever as horas e rever também as suas prioridades. E aí, a pergunta: quanto tempo diário na sua agenda você tem separado e dedicado com exclusividade para a sua família? O seu relacionamento com o seu cônjuge, o seu relacionamento com seus filhos, o seu relacionamento com os seus pais e as outras pessoas que fazem parte da sua família, o seu irmão, a sua irmã. Quando Deus instituiu a família, quando Deus criou a família, ele tinha esse plano em mente. Muitas pessoas, vários membros desta família. Na Bíblia Sagrada, em Deuteronômio capítulo 6, no Salmo 128, nós vamos encontrar a recomendação de que haja tempo para relacionamento, para diálogo entre os pais, entre os filhos, e que eles devem estar juntos, caminhando juntos, vivendo juntos e aproveitando todas as oportunidades também para compartilhar sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. O que acontece é que nós estamos vivendo uma sociedade antissocial, uma sociedade que é contrária ao relacionamento entre as pessoas. Nós estamos caindo numa cilada e nós estamos sendo levados pelo sistema do mundo. E assim, hoje, você, nós estamos vivendo numa sociedade moderna que está passando por transformações radicais e profundas. Eu anotei aqui algumas delas e estão aqui ao lado para você conferir comigo. Do isolamento à globalização, do artesanato à indústria, do humanismo à prática, do conservadorismo ao consumo exacerbado. Veja, são extremos radicais. A mudança é muito grande.
Se nós falarmos aqui, por exemplo, da tecnologia que veio para abençoar, ela também tem sido uma maldição, distanciando pessoas, colocando pessoas a quilômetros de distância, mesmo quando as pessoas estão a poucos centímetros umas das outras. É possível estar numa mesma sala, 2, 3, 4, 5 pessoas, mas cada um em um país diferente, através da tecnologia, através da internet. Pessoas que estão numa mesma sala, que não estão olhando umas para as outras, conversando, dando atenção, tempo de qualidade. A sociedade tradicional, ela está perdendo a sua solidez, a sua base, a sua estrutura. A sociedade moderna está perdendo as suas raízes, que são necessárias e que devem ser profundas. Por isso é que muitas casas se tornaram apenas uma simples hospedaria ou um dormitório. É comum que durante a semana os membros da família não se encontrem, eles não trocam olhares, nenhuma palavra. Quando um está chegando, o outro está saindo, é para estudar, é para trabalhar, é para tantas atividades, tantas coisas. A nossa sociedade hoje está exigindo que todos os membros da família saiam de casa, saiam do convívio familiar para procurar mais salários, mais diplomas, mais status, uma busca desenfreada pelo sucesso material, pela riqueza. Sem dúvida, isso traz um grande prejuízo para o relacionamento familiar, para esse convívio, esse tete-a-tete, olho no olho, as conversas, as palavras. E isso vai desestruturando aos poucos toda a sociedade. Uma família forte ou várias famílias fortes resultam numa sociedade forte. Famílias fracas resultam numa sociedade fraca, frágil, doente. Tempo com o cônjuge, tempo com seu marido, tempo com a sua esposa. Quanto tempo você tem dedicado, tempo de qualidade e tempo exclusivo, para o seu marido? Quanto tempo de qualidade, tempo exclusivo você tem dedicado à sua esposa? Gênesis capítulo 2 diz que o seu cônjuge deve ser uma prioridade na sua agenda, na sua vida. Lá está escrito assim: por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua esposa e eles se tornarão uma só carne. Portanto, o cônjuge, ele deve ser uma prioridade na sua vida. É essencial que o marido e a esposa, portanto, dediquem tempo de qualidade um para o outro. Enquanto namorados e noivos, eles almejam estar juntos e eles devem manter esse desejo, esta chama acesa depois do casamento. Enquanto namorados, queremos estar juntos. Enquanto noivos, queremos estar juntos. E enquanto marido e esposa, também devemos continuar desejando estar juntos em todo o tempo. Não trocando o tempo de qualidade com o cônjuge com algum entretenimento, algum hobby, amigos. Não vamos dedicar o tempo que sobra para o nosso cônjuge, mas um tempo de qualidade. É necessário programar períodos com a família, mas é preciso também reservar um tempo de qualidade para o casal. O marido e a esposa precisam de tempo, de investimento de tempo de qualidade um com o outro. Mas também tempo para os filhos. Na programação da semana, quanto tempo você está dedicando para os seus filhos? Os pais precisam achar tempo todos os dias para estar com seus filhos, independentemente da idade. É muito saudável que nas horas e dias livres a família faça caminhadas, pescarias, andem juntos de bicicleta, pratiquem algum esporte, façam alguma viagem, enfim, estejam juntos, estejam compartilhando, estejam vivendo de fato como família que são. Que dizer do tempo que pais e filhos passam juntos na igreja, na casa do Senhor, cultuando ao Senhor? Esse também é um tempo de qualidade. 3. Tempo para os pais idosos. Tempo para os pais idosos. Quanto tempo você tem reservado na semana, na sua agenda, para estar com os seus pais idosos? O apóstolo Paulo, na primeira carta que ele escreveu a Timóteo, ele disse o seguinte: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que os descrentes.
Jesus nos deixou o exemplo também, como ele sempre valorizou a sua família, sempre ele valorizou a sua mãe, o seu pai, até na hora da sua morte, Jesus valorizou a sua mãe, pedindo a um dos seus discípulos que estivesse cuidando da sua mãe, porque afinal Jesus estava na cruz, seria morto, depois ao terceiro dia ressuscitaria, mas em algumas semanas ele estaria novamente na glória com o Pai. E lá em Êxodo 20 e também em Deuteronômio capítulo 5, a Bíblia Sagrada é muito clara. Lá um dos mandamentos, dos 10 mandamentos do Senhor para nós, está escrito: honra o teu pai e a tua mãe. 2. Tempo para os irmãos da igreja. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nos últimos versículos, nós vamos encontrar ali o perfil ou a descrição daquilo que eu chamaria de uma igreja perfeita. E lá o texto é claro, aquelas pessoas viviam juntas, reunidas, aquelas pessoas viviam em comunhão, aquelas pessoas compartilhavam, um compartilhava a sua vida com o outro. Esse tempo de comunhão é muito importante. Não podemos deixar de reservar um tempo na nossa agenda, todas as semanas, eu diria até todos os dias, para nós estarmos compartilhando, convivendo, desfrutando da comunhão com os nossos irmãos em Cristo. Lucas, o apóstolo, registra que os crentes do Novo Testamento em Jerusalém não apenas se preocupavam com a leitura e o compartilhar, o aprendizado da palavra de Deus, mas que eles também desfrutavam de um saudável envolvimento pessoal. Tomavam as refeições juntos, estavam de casa em casa juntos, oravam juntos, enfim, eles tinham uma vida em comum. Havia entre eles um sentimento de unidade, de comunhão, havia entre eles um sentimento de harmonia muito grande. E em João capítulo 13, o Senhor Jesus escreveu o seguinte, João escreveu o seguinte: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Devemos manter o relacionamento com os nossos irmãos em Cristo em pelo menos 3 níveis. Aqui no nosso estudo bíblico hoje, o autor coloca essas 3 situações. Com o corpo de Cristo, a igreja toda, com os grupos específicos, por exemplo, na EBD, a sua classe da EBD, nos diversos ministérios que temos, União de Homens, Mensageiras do Rei, Embaixadores, MCM, grupos de louvor, Ministério Jovem, tantos outros, e também no nível individual, um irmão com outro irmão, e pessoas que convivem mais próximas, até ao ponto em que a Bíblia diz que há amigos mais chegados que irmãos. No corpo de Cristo não pode haver grupos isolados. Nós não podemos permitir as panelinhas. Não é aceitável que na igreja haja acepção de pessoas. Isso é pecado. Não podemos discriminar ninguém, seja quem for. 2. Tempo para a beneficência. O que é isso? É aquilo que hoje nós temos aqui em nossa igreja e chamamos de Ministério de Ação Social. É necessário também reservar um tempo para a prática da bondade, a prática da piedade. Quando tive a oportunidade de fazer uma visita a Israel e principalmente Jerusalém, vi de perto a preocupação dos judeus com a ação social, com a piedade. Claro que eles o fazem para cumprir uma lei, mas nós devemos aprender com eles e devemos fazê-lo de coração e por amor. A beneficência envolve dupla mordomia, a mordomia do nosso tempo, quando nós dedicamos tempo para pessoas que precisam, e dos bens também, quando nós contribuímos para oferecer algo para as pessoas menos favorecidas. Precisamos separar tempo na nossa agenda para ajudar os necessitados, acudir as pessoas que estão passando por alguma situação de risco. A nossa fé se manifesta em atitudes de amor. Tiago, o apóstolo, disse isso. Nós precisamos transformar a nossa fé em atos concretos, em atitudes reais. Tempo para a hospitalidade. Tempo para a hospitalidade é um assunto complexo, principalmente depois que nós passamos em todo o mundo pela experiência da Covid-19 e o isolamento.
Mas a hospitalidade está na Bíblia e é também serviço cristão. Pedro, o apóstolo, ele escreveu que nós devemos ser mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Paulo, o apóstolo, descrevendo o perfil dos oficiais da igreja, aqueles que possuem cargos de liderança na igreja, ele disse que eles devem ser pessoas voltadas para a hospitalidade. Escrevendo para os crentes em Roma, ele fala novamente: devemos ter um prazer, uma alegria em receber hóspedes, demonstrando amor principalmente aos irmãos em Cristo. Quem escreveu a carta aos Hebreus capítulo 13, que nós não sabemos com certeza quem foi, ele incentiva a hospitalidade, dizendo que alguns, recebendo pessoas em sua casa, não sabiam, mas estavam, na verdade, recebendo anjos, mensageiros enviados de Deus. Tempo para os amigos, os colegas, as pessoas que não são crentes, não são nossos irmãos ou irmãs em Cristo. O crente também deve e pode ter amigos que não são da igreja, pessoas que ainda não estão em Cristo, pessoas que ainda não são salvas. Para quê? Para que eles possam dar testemunho, para que eles possam ser luz do mundo. A missão do crente é esta. Jesus disse: vocês devem ser sal da terra e luz do mundo, Mateus capítulo 5. Por isso Jesus, quando ele fez a chamada oração sacerdotal, ele disse o seguinte: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Claro, você deve ter relacionamento com estas pessoas, não para ser influenciado pelas pessoas, mas para influenciar, para que você possa, no seu relacionamento, dar testemunho de Cristo e levar os seus amigos a um encontro com o Senhor e Salvador. Isto é muito importante. Isto é ser um evangelista, um missionário na sua casa, na sua vizinhança, com os seus amigos do trabalho, com os colegas do colégio, enfim, com todas as pessoas com as quais você tem algum relacionamento e que ainda não pertencem a Jesus, não estão salvas, não tiveram um encontro pessoal com o Senhor Jesus. O cristão verdadeiro deve procurar fazer amigos, vendo nisso uma oportunidade para testemunhar a sua fé, compartilhar a palavra de Deus e transformar esses amigos pelo poder do Evangelho, uma ação, uma obra do Espírito Santo de Deus. Vamos concluir hoje voltando para a pergunta que fizemos no início do nosso estudo: quantidade ou qualidade? O ideal é que nós tenhamos qualidade e que esta qualidade resulte naturalmente em quantidade. Quanto mais tempo dedicarmos aos outros, melhor. Estaremos assim exercitando o altruísmo e livrando-nos de uma vez por todas do terrível mal do egoísmo. Que seja, contudo, um tempo de qualidade, um tempo proveitoso e um tempo enriquecedor na sua vida e na vida dos outros também. Para o amor, é quantidade com qualidade. As duas são extremamente importantes e necessárias. Por mais que se ame, nunca se ama demais. Deus continue abençoando a sua vida e a sua família. Até o próximo domingo com mais uma edição da nossa Escola Bíblica Dominical Online. Daqui a pouco, às 10h10, o nosso culto da manhã. Logo mais à noite, às 7h, às 19h, o nosso culto de adoração da noite. Você também está convidado.